Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, começamos o ano de 2026 e a luta que eu mais queria assistir nesse começo de ano, primeiro card numerado desse ano, que pra mim deveria ser a luta principal, não era, mas deveria, foi cancelada. Pois é, Kayla Harrison deixou a luta contra a Amanda Nunes. A luta principal do primeiro numerado do ano é como era antes, tudo bem, né? Cinturão interino entre Gate e Pimblet, mas, basicamente, a gente não tem um cinturão linear em disputa nesse card. A notícia é essa, tá? Eu não vou falar só disso nesse vídeo, começando só trazendo a pior notícia, mas a gente vai falar de algumas lutas que foram casadas, fazer alguns comentários, enfim, é um vídeo com bastante assunto. Mas a primeira notícia é essa. Pra mim, como eu disse, era a luta que eu mais queria ver. Muita gente pode não ligar, mas enfim, é o que eu queria muito ver o que ia acontecer, volta de aposentadoria e tal. Vamos ver o que o UFC vai decidir, se vai colocar alguém ali pra lutar com a Amanda por um interino, ou se realmente vai fazer a Amanda esperar aí o retorno da Kayla, enfim, um balde de água fria. Segundo as notícias aí, é uma lesão no pescoço, teria cirurgia, previsão tipo de 6 meses pra Kayla voltar, enfim, cagou tudo, né? Não tem muito outra palavra pra usar. Eu vi muita gente marcando a norma e tal, não sei se faz muito sentido. Talvez a única coisa que fizesse sentido, mas eu acho muito difícil acontecer, seria tipo a Valentina, que já tinha falado alguma coisa, se ela tivesse treinando, né? Ela ter coragem de bater no peito e falar: eu subo e luto, porque se ela perder, ela perdeu em outra categoria, não perde cinturão, ganharia muito dinheiro pra pegar a luta em cima da hora, e às vezes pegando a Amanda e voltando, quem sabe ela não conseguisse um resultado positivo, né? Mas, sinceramente, acho muito difícil acontecer alguma luta aí em cima da hora, a Amanda aceitar alguém. A Amanda voltou da aposentadoria pra lutar com a Kayla, né? Então, não sei sinceramente o que vai acontecer aí. Então é isso, tá? Primeira notícia de peso gigantesco, catastrófico desse ano. Mas vamos passar essa parte, porque é bem triste. Vamos para a próxima, que foi o anúncio de Israel Adesanya e Joe Pyfer. A gente tem ali o Adesanya numa situação complicadíssima, né? Ele não vence faz bastante tempo. Das últimas 4, na verdade, das últimas 5, né? Ele perdeu 4 e só venceu uma, que foi o Poatan, né? Ele nocauteou o Poatan no segundo round. Mas dessa sequência de 4 derrotas aí das últimas 5, ele tem a derrota pro próprio Poatan. Depois ele perdeu do Strickland, perdeu do Duplessis, perdeu do Imavov. Lembrando que todas essas lutas ele foi nocauteado ou finalizado, tá? Então, assim, tá numa situação muito ruim. Ele vai pegar o Joe Pyfer, que é um cara que vem de 3 vitórias, né? Beleza, ganhou do Marc-André Barrioli por nocaute, ganhou bônus. Aí ele ganhou do Kelvin Gastelum na decisão. E aí, na mais recente, ele finalizou no segundo round o Abus Magomedov, ganhou bônus de performance também, tá? A derrota que ele tem foi lá no Contender Series, mas aí nem conta, vamos contar só dentro do UFC. Dentro do UFC ele perdeu só do Jack Hermanson numa decisão, numa luta de 5 rounds. É um cara ok ali, interessante, só que assim, sinceramente, era uma luta pra gente ver o Adesanya como um grande favorito, sem dúvida nenhuma, não sei o quê. Tudo bem, ele pode até aparecer como favorito, mas eu gosto muito do Adesanya, mas eu já não sei o que esperar dele, tá? A minha análise é essa, tá? A gente tem ele na 6ª posição do ranking, porém, pela fase dele, eu nem sei se ele devia estar em 6º mesmo, acho que é uma posição meio enganosa aí. E é uma luta complicada, no sentido de que ele vai pegar o 15º do ranking. Se ele perder, cara, a gente pode ter o Adesanya saindo até do top 10. Pode ser o fim da carreira sinceramente, tá? Do Adesanya se ele perder essa luta. Ele vai pegar o 15º do ranking. Se ele perde, e perde como perdeu as últimas, sendo nocauteado ou finalizado, ele sai da 10ª posição, pode até ficar em 15º às vezes. Ou, na minha opinião, não é nem questão de ranking. Se ele perde feio do Joe Pyfer, capaz dele se aposentar de vez, tá? Então, e eu não duvido nem um pouco. Assim, sinceramente, olhando os dois, obviamente, eu ia falar, ó, o Adesanya é muito favorito. Mas não tenho o mínimo de confiança mais no Adesanya, nas performances, tá? Muita gente pode falar, não, mas se você vê contra não sei quem ele tava bem, não sei quem, não sei o que lá. Cara, eu sei, dá pra ver alguns pontos positivos, mas é assim, é uma questão de feeling mesmo. Eu já não. Eu acho ele realmente muito bom. Pra mim, uma das melhores trocações que a gente teve na história do MMA, mas eu não tenho mais confiança nenhuma, né? O declínio dele foi grande. Enfim, talvez, como eu disse, as bolsas podem colocar ele como favorito. Eu tenderia também, porque ele realmente é muito bom,
mas a fase, eu não sei. Eu acho que eu não teria coragem muito não de arriscar a fezinha, e talvez até o palpite eu tenho medo. Mas comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você acha que eu tô forçando muito aí. E a próxima luta anunciada foi Paulo Costa contra Azamat Murzakanov, tá? Aqui é uma subida de categoria, né? A borrachinha tá indo pros 93 quilos, pro meio pesado. Eu, sinceramente, acho que o movimento dele subir de categoria é muito bom. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que o ideal pra ele era subir de categoria, assim como eu falo, e ainda não aconteceu, o Malhadinho também deveria lutar no meio pesado, tá? Pra mim são dois lutadores que deveriam estar no meio pesado. O Borrachinha, vamos lá, por que eu acho uma boa? Primeiro, no peso médio tá cheio de grappler agora. Pro Borrachinha, ele defende bem queda, ele pode ganhar desses caras, ele tem jiu-jitsu, beleza, é verdade. Mas concorda que, primeiro, é muito mais cômodo pra ele a categoria de peso, já que ele é um cara grande, então assim, não é muito alto, né, nem tem muita envergadura, mas é uma categoria que ele fica mais confortável, ele consegue ter muita massa magra ali, né? E ainda a gente vê que consegue manter velocidade, consegue manter um gás legal. Então, cara, sinceramente, eu acho que tanto fisicamente por conta da perda de peso, quanto estrategicamente pelos adversários, eu acho que é muito bom pra ele essa categoria. E vamos lá, tá? Se a gente pega o meio pesado, foi o que eu falei, pra mim é uma das categorias mais rasas que a gente tem, e ele tem muitas qualidades em outras áreas que os caras não têm. Então, assim, se ele quiser trocar jiu-jitsu com a maioria dos caras que tem ali, mesmo a gente quase não vendo, e a gente sabendo que ele nunca quer, mas ele tem essa opção, né? Então, ele tem mais armas que a maioria ali. Enfim, eu acho que o Borrachinha, no meio pesado, tem tudo para dar certo, tá? Eu gosto da ideia, e acho que, assim, tem seus riscos? Óbvio. Né? Óbvio, vai pegar caras bons de trocação, que bate forte, caras maiores, mais envergadura. Não é moleza, não é moleza. Mas, sei lá, eu acho que é um respiro melhor ali, né? Eu acho que, enfim, eu gosto da ideia. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gosto. Só que ele vai pegar, vamos lá, né? Ele vai pegar um cara que tá muito bem. Vamos começar primeiro pela posição no ranking, pra gente já ver como o Borrachinha realmente consegue lutas boas quando ele quer, né? Porque ele vai pegar o sexto do ranking. Então, assim, se ele ganha, ele já chega no meio pesado praticamente no top 5. Se ele ganhar mais uma luta, é capaz de ele disputar o cinturão, porque os nomes que estão ali já estão meio batidos. Se o Poatan continuar ali também, né? Porque a gente não sabe se ele vai subir ou não. Enfim, a oportunidade de ouro em relação a ranking. Se a gente vai pegar, então, o retrospecto do Azamat, é um cara que tá invicto, tá? Ele ganhou bônus contra o Tafon Nuchukui lá atrás, em 2022, quando ele nocauteou, e também ganhou o bônus de performance quando ele nocauteou o Alonso Menifield, né? Nas últimas 3 lutas, ele nocauteou as 3, né? A primeira dessa sequência foi o Menifield, ele nocauteou o Brandon Ribeiro e nocauteou o Alexander Rakic na última luta, né? Um resultado bem surpreendente, né? Então, assim, é um cara que tem volume de golpe, é um cara que tem uma boa precisão, tem uma boa defesa na trocação, tem uma excelente defesa de queda. Então, assim, os números que a gente tem estatísticos, né? Que eu falei, tudo isso baseado em estatística, realmente são impressionantes, tá? Então, é um cara muito complicado. Talvez é um dos caras mais duros da categoria. Então, o Borrachinha, foi o que eu falei. Por um lado, pega um cara muito bem ranqueado, que já pode chegar muito bem, só que é uma luta difícil, tá? Sinceramente, nem sei aqui a questão de favoritismo. Acho que as bolsas devem colocar o Azamat como favorito, tá? Eu realmente não duvido. Mas, depois eu posso fazer vídeos específicos dessas lutas pra detalhar. E, falando por último aqui, da luta que menos me interessa, talvez, é a revanche que eu não sei se alguém pediu, que é Robocop contra Bruno Ferreira. Tá? Mas é uma luta que você acha chata? Não, de forma alguma. Eu acho uma boa luta. Mas já teve. E foi faz pouco tempo. E eu não sei se faz sentido botar os dois brasileiros de novo para se enfrentar. Acho que poderia deixar os dois tentarem caminhar ali um pouco, né? Porque colocar de novo um contra o outro. Então a gente tem o Robocop que tá em 14º, né? E a gente tem o Bruno que tá procurando o espaço dele ali no ranking. Então, assim, é uma luta que, se o Robocop ganhar, ele vai manter a posição no ranking. Se o Bruno ganhar. E vamos ter o Bruno fora, né? Se o Bruno ganhar, ele pode roubar a posição e tirar o Robocop do ranking. Então, pra gente que gosta dos dois, cara, pra quê? Entendeu? Pra quê? Eu não entendi muito. Então, eu gosto da luta? Sim, eu gosto, porque os dois são muito bons. Mas faz sentido? Não vejo nenhum.
tá? Basicamente é isso. Se a gente for falar rapidamente do retrospecto recente, Robocop das últimas 3 ganhou 2, né? Perdeu do Cannonier na primeira da sequência dessas 3, foi Luta da Noite. Aí na penúltima ele nocauteou o Jack Hermanson, ganhou bônus de performance, depois ganhou do Kopilov, né? Já o Bruno também vem de 3 vitórias, né? Ele ganhou ali do... Na verdade, o Robocop das últimas 3 ele perdeu uma, né? Mas enfim, o Bruno vem de 3 vitórias, que ele finalizou o Armin Petrossi, finalizou o Jackson McEvee e na última ganhou a adesão do Marvin Vettori, tá? Então, é isso. Uma luta legal? É, mas por quê? Por quê, né? Mas é isso, tá? Esse é o vídeo. Temos a notícia ruim do começo, a luta da Adesanya que eu já nem sei mais o que esperar, a luta do Borrachinha e a subida de categoria que eu achei legal e acho uma luta muito boa, espero que aconteça, né? E a última notícia, que é uma luta que eu não faço ideia porque casaram, né? Que, sei lá, pro Brasil não é muito positiva essa revanche. Mas é isso, comenta aqui embaixo. No final das contas, o saldo foi positivo com essas notícias ou foi negativo? Concordo não, eu falo pra vocês aqui que foi uma confusão de sentimentos, tá? Na verdade, eu acho que o meu saldo é negativo, porque eu queria muito ver a Amanda com aquilo. Mas enfim, é isso. Deixa o like aí embaixo, seu comentário, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!